Como se deslocar, como se locomover na cidade-luz. Paris tem um transporte público eficiente, mas nós vamos explorar todas as possibilidades para você visitar, conhecer e desfrutar dessa que é uma das mais importantes cidades turísticas do mundo. Depois da vinheta. Fala, viajante! Esse é o canal Partiu Por Aí e hoje nós vamos falar sobre transporte na Cidade Luz. Como se deslocar, quais as melhores maneiras, pegadinhas, dicas, tudo que é necessário para você se deslocar na Cidade Luz. Eu já falei para vocês que Paris compreende esse círculo central marcado aqui no mapa, e que tudo aqui, fora do círculo central, é a Grande Paris. Então hoje nós vamos explorar as maneiras de se deslocar nos mais diversos lugares e destacar alguns dos mais importantes, e os demais nós vamos falar na sequência desses vídeos, onde nós falamos sobre os bate-voltas que existem nas redondezas. Essa é a série Tudo sobre Paris. Nós já temos alguns vídeos aí, então maratone já na playlist para você não perder nada do que nós vamos trazer para vocês aqui. Hoje nós estamos falando sobre transporte, sobre deslocamentos. Você, viajante do canal Partiu Por Aí, já sabe que por aqui está o aeroporto de Charles de Gaulle, e hoje nós vamos falar mais especificamente de como sair aqui do aeroporto e chegar no centro de Paris. Por aqui está o aeroporto Orly, a mesma coisa. Aqui está Versalhes e por aqui está a Disneyland Paris. Está nessa direção aqui, ó. Então está aí, a Disneyland Paris fica nessa região aqui. Vocês já estão vendo ali que Disneyland Paris são 38 minutos. Vamos ver quanto que fica os outros. Versalhes, 42 minutos. O aeroporto de Charles de Gaulle, cerca de 40 minutos. E o aeroporto de Orly, cerca de 25 minutos. Tudo isso aqui de transporte público. Pessoal, eu vou falar para vocês agora sobre a melhor e mais apaixonante forma de conhecer Paris, que é a pé. Gastar a sola do sapato e andar pela cidade. Pessoal, conhecer a cidade a pé é muito bacana e é a maneira melhor de conhecer uma cidade, principalmente Paris. Só que Paris não é tão pequenininha assim. Vamos voltar lá para o mapa. Eu disse a vocês que o melhor lugar para ficar é num círculo central por aqui, mais ou menos assim. Então vamos partir aqui da Île-de-France e medir as distâncias só para você ter uma ideia. Daqui da Île-de-France. Aqui. Então, se você for para a Torre Eiffel da Île-de-France, você vai levar mais ou menos 1 hora, olha isso, a pé. São cerca de 4,5 km. E aí vai o ritmo de cada um. Então aqui já vai logo um primeiro pensamento do canal Partiu Por Aí. Se você se deslocar de metrô, que é uma das mais eficientes e importantes maneiras de se deslocar em Paris, você não vai ver nada. O metrô é subterrâneo, você não vai conseguir ver nada. Então você precisa se deslocar a pé ou num transporte de superfície, tá? Que nós vamos falar mais aqui nesse vídeo. Eu já dei um spoilerzinho desse pensamento aqui para vocês no outro vídeo. Ou seja, você vai precisar mesclar,
tá? Então, por exemplo, nós vamos passar os roteiros aqui, roteiros a pé, não sei o quê. Então vamos dizer que no primeiro dia você quer ir para a Torre Eiffel. Você vai bem aqui na Torre Eiffel, passando pela margem do Sena, vai por aqui. Vai chegando ali, tá, pronto. Depois aqui você vem na Escola Militar, tá aqui desse lado. Aqui é o Campo de Mar. Aí você volta, vai ao Trocadero aqui, tá? Isso aqui é um passeio. Dá até para medir, pessoal, quanto tempo você gasta para fazer isso, tá? A primeira perna já está aqui, 1h30, mais ou menos, 1h20. Vamos colocar aqui no mapa. Beleza, então ele fez aqui um trajeto, eu marquei no mapa aqui, vindo até a torre, vindo até a escola militar e voltando até o Trocadero, ou Trocadero. 2 horas, 2h10, mais ou menos. Aí depois, você vai fazer um outro trajeto que é muito bacana, que eu já fiz, que é o seguinte, que eu vou mostrar aí nos roteiros a pé depois, tá? Nessa segunda opção, nesse outro dia, né, nessa outra caminhada que você vai fazer, você vai vir até a torre, vai passar aqui para o Trocadero, vai vir até o Arco do Triunfo, que é aqui em cima, vai descer a Champs-Élysées todinha até o Louvre. Esse primeiro trecho aqui, você já fez a pé. Então, o que você vai fazer agora? Agora você vai mesclar. Você vai fazer esse trecho de metrô. Essa primeira 1h30 da sua caminhada, você já vai economizar com 10 minutinhos ali. E assim por diante, você vai planejar a sua forma de fazer, de maneira a conhecer a cidade a pé e a mesclar os deslocamentos com o metrô e tudo mais, tá? Claro que você pode pesquisar e ao invés de metrô e de ônibus, você pode pegar um barco pelo Rio Sena também fazer esse mesmo trajeto aqui. Você pode pegar um táxi, pode pegar um Uber, e aí você vai mesclando os modais, as formas de transporte que você tem, de maneira a tornar o seu dia eficiente, ganhar eficiência e não perder a experiência de conhecer a cidade. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Melhor maneira de conhecer Paris e qualquer outra cidade, em geral, qualquer outra cidade, Paris em particular, é a pé. Só que as distâncias são muito longas. Pessoal, sem dúvida nenhuma, o metrô é a maneira mais comum de se deslocar dentro da cidade e a maneira mais eficiente também. O metrô de Paris foi inaugurado por volta do ano 1900 e ele tem mais de 200 quilômetros de linhas dentro da cidade. São mais de 300 estações. São 16 linhas. Hoje nós temos atualmente, nós estamos falando em janeiro de 2025, né? Temos 16 linhas e tem mais algumas para serem inauguradas. Além disso, você tem ônibus, você tem os trams, que seria um trem de superfície, você tem o próprio trem, que é chamado de RER, você tem o barco pelo Rio Sena, você também pode se valer daquele ônibus Hop-on, que circula pela cidade, enfim, tem uma série de maneiras de se deslocar, mas o metrô é a mais eficiente, a maneira melhor que tem, e concatenado com o RER, é claro, né? Porque quando eu falei ali de Disneylândia, de Versalhes, de aeroportos, tudo ali estamos falando de RER, ou seja, o trem comum, que ele anda na superfície e ele entra pelo metrô também, pela linha de metrô. E para falar sobre os bilhetes, pessoal, no dia 1º de janeiro aqui de 2025, os bilhetes foram alterados os preços. Agora você tem um bilhete de metrô mais RER custando R$ 2,50 e o bilhete para crianças entre 4 e 10 anos, R$ 1,25. E o bilhete de ônibus e o tram, ele foi reajustado para 2 euros. O bilhete dos aeroportos foi reajustado para 13 euros. Ou seja, você chegou no Charles de Gaulle ou Orly e vai pegar o RER para o centro da cidade, esse bilhete vai custar 13 euros. Aí já vem a primeira observação.
a primeira questão. O Navigor tem um passe de um dia. O passe Navigor de um dia custa 12 euros, mas ele não serve para o aeroporto. Então já começa a complicar. O que eu vou recomendar para você, viajante do canal Partiu Por Aí? Na época da sua viagem, você vai ter que checar os preços e as condições dos bilhetes que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando, já você vai começando a pensar, não, vou chegar, vou fazer isso, tá, beleza. Você vai ter que pesquisar tudo isso na época que você for viajar. Você vai ter que pesquisar as condições e os preços e tudo mais, tá? Uma outra questão, o Navigoju, ele expira meia-noite, ele não expira 24 horas depois. Se você comprá-lo às 15 horas, à meia-noite ele vai expirar, tá? Então, pense nisso, de qualquer forma. E aí você já começa a fazer a conta, né? Eu ainda não falei sobre as zonas, mas sempre que você for comprar um bilhete, você tem que pensar em comprar para a totalidade das zonas, que vai da zona 1 até a zona 5. Ou seja, aí você abrange os aeroportos, no caso dos passes em geral, tá? Os aeroportos, Disneylândia, Versalhes, tudo mais. Então, assim, para que seja completo, você não tenha que ficar pensando, você já compra o passe total, zonas de 1 a 5. Sendo que o Navigoju não vai aos aeroportos, tá? Tem que pensar nisso. E aí você tem que pensar em quantas viagens você vai fazer para que ele se pague. Dificilmente esse passe Navigoju vai se pagar, né? Agora, pessoal, falar um pouquinho do Navigo Easy. O Navigo Easy está mostrado aqui na foto do site do Viagem na Viagem. Ele substitui basicamente o bilhete de papel e o bilhete de papel do metrô, aquele bilhetezinho ali. O cartão Navigo Easy tem um custo de 2 euros, tá aqui, e ele vai ser utilizado para bilhetes avulsos ou o Navigo Jur. Esse Navigo Easy pode ser comprado nos mesmos lugares que é comprado no Navigo Decouvert. Ou seja, você vai encontrar os dois nos mesmos lugares. E ele pode ser utilizado onde pode ser utilizado, pessoal? No metrô, no RER, nos ônibus, no Transilien, até a zona 5. Não consegue utilizar naturalmente no Orlival, que você tem que pagar um bilhete individual ali, que é o mesmo caso do Navigo Decouvert, e não pode ser utilizado nas estações fora da zona 5. Uma outra vantagem dele é que ele pode ser usado por mais de uma pessoa de cada vez, carregando os bilhetes individuais. E existe também, pessoal, o Navigo Visit, é o Paris Visit, que é um tipo de Navigoju, que é uma coisa mais cara, que é para 1, 2, 3, é uma coisa mais tradicional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, enfim. Aí você tem uma tabelinha de preços, você já vai ver que não vale a pena, porque para um dia já é 21 e tanto, e depois vai só subindo. Quer dizer, ele é mais caro e provavelmente ninguém utiliza, mas pode ser que em alguma situação seja vantajoso. Eu acredito que não, mas você tenha isso como uma opção para você. Caso necessário, compre o Paris Visit. Então, relembrando, o Navigoju, que custa 12 euros, você pode utilizar no celular, nos cartões físicos Navigo Decouvert e Navigo Easy, e você pode comprar, e ele é um passe para viagens ilimitadas durante um dia nas 5 zonas: metrô, RER, Transilien, ônibus, bonde e o funicular de Montmartre. Olha aí, site muito completo aqui do Ricardo Freire. Mas ele não serve para os aeroportos Orly e Charles de Gaulle. Já o Navigo semanal, R$ 31,60, pode ser carregado no celular ou no cartão Navigo Decouvert. Veja bem que o Navigo Easy não aceita o passe semanal. E você pode comprar para viagens ilimitadas nas zonas de 1 a 5, de segunda a domingo, para metrô, RER, Transilien, ônibus, bonde e funicular. E permite embarque e desembarque no Charles de Gaulle e no Orly, sendo que o Orly tem aquele asteriscozinho que é a questão do Orlival.
A única pegadinha é a questão de ser de segunda a domingo, que isso me irrita profundamente, mas é isso. Eu queria um passe por 7 dias e não um passe de segunda a domingo, que seria muito mais interessante. Aí começa a tornar complexo, tem que fazer conta, não sei o quê. Imagina, se fosse de 7 dias, não tem nem que ver. Compra esse aqui o dia que você chegou e vai dar uma estadia de uma semana e tudo mais. Aqui o Viagem na Viagem faz uma continha, tá? Que se você usar durante 7 dias o semanal, ele vai se pagar se você fizer 13 viagens de metrô ou ROR, que é o mesmo preço. Se você fizer 8 viagens de metrô mais uma viagem para o aeroporto, ou 3 viagens de metrô e duas para os aeroportos. Se você conseguir utilizar o Navigor semanal, utilizando a chegada do aeroporto até a cidade e a volta até o aeroporto, mais 3 bilhetes durante essa sua estadia, o Navigor semanal já se pagou. Então, a grande chave da questão é utilizar o Navigor na chegada e na saída. Isso aí já vai fazer o seu Navigor se pagar, tá? Isso é importante fazer essa conta para saber qual é o tipo. Aqui eu vou fazer uma continha do Paris Visit, tá? Só para você ter uma ideia. Por que que é muito difícil utilizar? Um dia, R$ 29,90. 2 dias, 44. Olha lá. 5 dias, 76. Então, de maneira geral, isso não vale a pena. E o Viagem na Viagem está dizendo aqui que ele, de maneira geral, não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque para valer a pena, você teria que fazer 12 viagens de metrô ou 7 viagens mais um embarque no aeroporto. Dificilmente você faz isso num dia. Para fazer isso, você pega o Navigoju e é muito mais barato, é 12. Eu não consigo entender por que isso aqui seria mais vantagem. Se algum viajante aí souber por que vale a pena comprar esse Paris Visit, esse negócio caro e complicado aqui, coloca aqui nos comentários aí para a gente fazer outro vídeo dizendo, olha, me desculpe, eu não pensei nisso e tudo mais, o viajante fulano de tal aqui nos deu uma dica que é muito legal e tudo mais. Vamos falar agora, pessoal, sobre o táxi. Você prefere vir de táxi do aeroporto para o seu hotel? Então preste atenção no que eu vou falar agora, que é muito importante. O táxi é tabelado de acordo com o local do seu hotel, se ele está na margem esquerda ou na margem direita do rio Sena, se está na rive droite ou rive gauche. Saindo do aeroporto Charles de Gaulle, para a margem direita você paga 56, para a margem esquerda paga 65. Se você quiser reservar a volta, você paga 7. Ou seja, você vem, eu gosto de ficar na margem esquerda, então eu vou pagar 65. Aí cheguei no motel, falo com o taxista assim, olha, me pega aqui dia tal, me leva de volta ao Charles de Gaulle, ele vai cobrar 7 para fazer isso. Já de Orly é mais barato, porque é mais perto, né? Só que a margem esquerda é mais perto do Orly, porque Orly está ao sul, Charles de Gaulle está mais ao norte, então é ao contrário, a margem esquerda está mais perto, ela é mais barata, 36, e a margem direita, 44. E se você quiser marcar a volta, 7. Aí lembra lá no vídeo de como chegar, eu falei assim, pô, de Orly é melhor vir de táxi, porque é mais barato e você pensa. Se você tiver em 2 pessoas, você já vai pagar 24, que são 2 bilhetes de transporte do ROR, né? E isso se você não pagar mais 7 do Orlyval. Então, se você escolher o sistema do Orlyval, vai pagar 7 do Orlyval mais os 13. Se você tiver em 2 pessoas, já são 26. 26 mais 7 já passou de 36, tá vendo? Quer dizer, já encostou nos 36. E aí é muito mais rápido, né? Você está ali na porta do aeroporto, botou as malas. Sendo que um táxi leva até 4 pessoas. Então, se você tiver em 3 pessoas, já é muito mais vantagem do Orly pegar o táxi. Do Charles de Gaulle vai ter que fazer a conta, mas do Orly com certeza é mais vantajoso, principalmente se estiver na margem esquerda, que já são 8 euros a menos. Agora, considerando 4 pessoas, aí o valor do táxi é o mesmo, pessoal, né? Então fica muito mais vantajoso.
Em geral é assim. Quando eu venho do Charles de Gaulle, pego o ROR direto. Já é dentro do aeroporto, desce ali e pimba. Quando eu vou do Orly, aí eu pego um táxi. Em geral é assim. Todas as vezes eu fiz dessa forma porque é muito mais vantajoso. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Assista a playlist Tudo sobre Paris para você ficar por dentro das melhores maneiras de visitar, conhecer e desfrutar a Cidade de Luz. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, faça comentários, porque nós lemos e comentamos todos os comentários de vocês e respondemos todos os comentários de vocês, e compartilhe nosso conteúdo com as pessoas que você entende que vão gostar, porque você vai nos ajudar e valorizar nosso trabalho para o canal Partiu Por Aí crescer cada vez mais. Tchau, fui, partiu!